Olá, minha gente! Hoje eu trago aqui para vocês neste vídeo uma reflexão sobre plenitude. Todos nós, em algum momento da nossa vida, estamos buscando por plenitude. Eu diria que o tempo todo, na verdade, nós estamos buscando nos sentir plenos. A gente chama de felicidade, a gente quer ser feliz, mas a felicidade é um estado mental de um ser que se sente pleno. E essa plenitude, como que ela pode ser conquistada? Será que ela é possível em um mundo onde existe tanta distorção, tanta desordem, tanto sofrimento, tantas situações que a gente olha e às vezes parece muito absurdo? É possível viver em plenitude neste mundo? Eu digo para você que sim, que é possível viver em plenitude neste planeta Terra. Para você entender isso, eu vou trazer um ensinamento do Cristo que, se você compreender a profundidade desse ensinamento, você vai encontrar a chave que pode transformar a sua vida em total plenitude ou total felicidade. Lá no capítulo 18 do livro de Lucas, nos versículos 16 e 17, o Cristo ele pede que traga as crianças para próximo dele. E ele diz que o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes às crianças. E ele diz também que quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Olha que interessante. E eu fico imaginando que aonde ele estava ali fazendo a pregação, havia muitas crianças, provavelmente elas estavam brincando, fazendo barulho, e provavelmente haviam adultos incomodados com aquelas crianças. E ele usou este momento para trazer um grande ensinamento para aquelas pessoas. E ele fazia isso, ele sempre usava o seu dia a dia, as coisas que aconteciam no seu dia a dia, para trazer o ensinamento. Claro que na Bíblia a quantidade de ensinamentos que o Cristo trouxe está muito reduzido. Foi colocado ali só algumas coisas principais. Ele ensinou muito mais do que está ali. Mas o que está ali também é suficiente para a gente ter uma ideia da grandiosidade da consciência e do grau de iluminação que o Cristo tinha, que o Jesus alcançou na forma de iluminação quando ele adquiriu a consciência crística. Então, o que esse ensinamento diz para nós hoje, no dia de hoje? O reino de Deus não é um lugar, é um estado mental. E vamos observar as crianças. Começa a observar, e você deve ter alguma criança que você possa observar ou que você já teve a oportunidade de observar no passado. Elas têm um grau de inocência, que a gente chama de inocência, mas não é inocência no sentido negativo das coisas. Elas têm pureza, elas têm um coração puro, tanto que elas perdoam tudo o que acontece imediatamente. Já viu quando uma criança apanha ou quando o pai briga, a mãe briga? Imediatamente elas reagem com amor, elas querem demonstrar amor pelos pais. E as crianças, elas estão sempre em um universo sutil. A mente de uma criança, ela está em um lugar mais sutil da consciência. Elas não enxergam o sofrimento que a gente consegue enxergar. Elas não enxergam as dificuldades que a gente consegue enxergar. E isso é porque o mental dessas crianças ainda está conectado ao mundo sutil, ao divino. A essência divina das crianças é o que ainda está controlando a realidade delas. Por isso esse grau de amor que é incondicional e por isso esse grau de leveza com relação à vida. E os pais ou os adultos em geral, eles têm uma forma muito distorcida de olhar para isso, como se isso fosse um sinal de vulnerabilidade. E não, isso é um sinal de viver a partir da verdade do ser. Então a criança, ela está se expressando
com toda a verdade do seu ser. A partir do momento que essa criança ela vai se desenvolvendo, ela vai pegando os hábitos, os comportamentos, o que o pai fala, o que a mãe fala, o que a sociedade fala, e aí ela vai se desconectando ou se afastando dessa essência pura e vai adquirindo este padrão mental limitado. Ela vai se distanciando da consciência sutil para entrar neste mundo da mente do ego, aonde toda essa forma de distorção acaba sendo apresentado para ela como sendo a realidade. Ela perde a essência, então ela perde o reino de Deus, ela se afasta do reino de Deus, porque quando ela nasceu dentro deste reino de Deus. E a sociedade, incluindo em primeiro plano os pais, tiram ela deste reino de Deus e traz ela para uma realidade que é pura ilusão. Então essa criança que vai se tornando adulta, ela começa a criar a sua realidade baseado nesse novo modelo mental, os programas, as crenças, e ela passa também a sofrer a influência das leis universais. Não vou falar aqui em detalhes sobre as leis universais, mas se você quer saber mais sobre elas, quer se aprofundar sobre elas, eu indico que você assista os vídeos do canal Temporariamente Humana da May Andrade, que eu acredito que neste país, pelo menos, ninguém fala tão bem sobre as leis universais e como elas influenciam a nossa realidade, como a May Andrade. Então, super indico o canal dela. E até eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal da May Andrade, caso você queira se aprofundar nas leis universais. Mas aqui eu vou colocar apenas a lei do mentalismo, que é o que vai explicar este reino de Deus e o como você pode criar a sua plenitude de vida a partir desta lei do mentalismo. O universo é mental. Significa que o Criador, Deus, que a gente chama de Deus, ele também é mental. Então, ele é a consciência. E essa experiência de vida que nós estamos vivendo aqui nasceu na consciência de Deus ou na consciência da fonte criadora infinita. E nós herdamos dele a sua natureza. Por isso, somos chamados de imagem e semelhança de Deus, porque herdamos dele toda a sua natureza. A questão é que nós aqui estamos criando, somos co-criadores. Nós estamos manifestando a nossa realidade, mas nós estamos manifestando em um nível inconsciente. Nós estamos criando situações na nossa vida que geram sofrimento, que geram dor em um nível inconsciente, porque a gente não aprendeu isso quando a gente deveria ter aprendido isso, que era lá na infância. E aí que entra o nosso trabalho agora como adultos. Então, somos adultos, esquecemos aquele reino de Deus, esquecemos como é viver a partir de um estado mental de uma criança, e agora, como adultos, nós precisamos resgatar. Então, é resgatar a capacidade de perdoar, é resgatar a capacidade de expressar o amor incondicional. E incondicional significa sem condições. Eu amo e eu não coloco condições para que este amor aconteça. E o perdoar significa que eu não vou escolher aquilo que eu vou perdoar. Eu vou simplesmente perdoar. E isso nos leva a um outro ensinamento do Cristo, aonde ele diz que esteja no mundo, mas não seja do mundo. Estar no mundo significa você vai viver aqui nessa realidade, plano físico, mas a sua consciência, ela não estará neste plano físico. A sua consciência estará no reino de Deus. Ou como diziam os antigos egípcios, trazer o céu na terra. E a própria Bíblia, ela também usa essa expressão quando ela diz assim no céu como na terra. Assim no plano da consciência divina, no não físico, assim também na consciência do plano físico, ou seja, na mente do ego. Então eu conecto essa consciência divina à mente do meu ego,
para que eu tenha a capacidade de expressar deste amor incondicional e praticar este perdão, para que eu possa, então, a partir deste coração limpo, livre, porque se eu não guardo rancor, se eu não tenho raiva, se eu não estou no julgamento, se eu não estou no modo vingança, se eu não estou vivendo no modo vítima, significa que o meu coração ele está livre e a minha consciência, junto com a minha mente, também está livre. E neste lugar eu só posso criar plenitude. A partir deste coração puro, livre e da minha mente livre também, eu só posso criar para minha realidade plenitude. E aí eu passo a experimentar o reino de Deus dentro dessa realidade manifesta. Você deve conhecer alguma pessoa que a impressão que você tem é que ela vive em outra realidade, porque ela flui pela vida de uma outra forma, ela está sempre feliz, ela está sempre relevando as situações da sua vida, superando as situações da sua vida, sem entrar no desespero, sem entrar no sofrimento. Ela compreende essa realidade, ela sabe lidar com a morte, ela sabe lidar com a perda. Isso significa que ela está em um estado de consciência reino de Deus. Ela está vivendo em um estado de consciência de uma criança que é pura, que é livre. Então a sua plenitude, ela só pode ser criada, manifestada, porque ela já existe no plano do invisível. Para ela ser manifestada no plano do visível, na sua realidade, você precisa resgatar este coração puro, essa capacidade de perdoar e essa capacidade de amar e essa capacidade de se desapegar. Esse é o segredo de como a gente cria a nossa plenitude nessa realidade, como a gente consegue manifestar aquilo que para muitos pode ser chamado de milagre. O milagre ele é gerado a partir de um estado de consciência, onde existe fé absoluta. E fé absoluta significa que eu acredito que este reino de Deus existe e ele está na consciência. Eu acredito que eu posso transformar a minha realidade em total plenitude, transformar a minha realidade no paraíso na terra. E isso não significa que você vai virar as costas para tudo que está acontecendo ao seu redor. Muito pelo contrário. Essa capacidade que você vai desenvolver a partir desse resgate da sua essência vai fazer com que você também funcione como um agente transformador dessa realidade, a partir da transformação que você vai construindo dentro do seu universo interno. Porque uma vez que o seu universo interno ele está conectado com o mundo não físico, com o plano da sua essência divina, significa que esta realidade ela vai ser manifestada na sua vida e ao redor da sua existência. Quando eu mudo, quando eu transformo o meu estado mental em um reino de Deus, trazendo o resgate da minha essência, quando eu vivenciei essa essência lá na infância, eu consigo me transformar e, consequentemente, inevitavelmente, eu também vou transformar a minha realidade ao meu redor. Que você reflita nessa mensagem e que você comece a se observar e que você também comece a observar uma criança. E nunca julgue uma criança como sendo bobinha ou inocente no sentido negativo. Não. A criança, ela vem para nos mostrar como viver essa realidade sem ser afetado por essa realidade a partir de um plano mental. E essa compreensão, uma vez que nós somos adultos, transforma qualquer coisa na nossa vida. Então, se você deseja plenitude na sua vida, comece por relembrar o reino de Deus dentro de você, para que você comece a acessar este reino de Deus,
a partir de um trabalho de eliminar do seu coração todas as distorções sobre quem é você em essência. Um grande beijo para você e eu te espero no próximo vídeo.